Bem-vindo e bem-vinda ao canal do Palavrizar. E neste vídeo, mais do que falar de algum conteúdo para sua redação, a gente vai falar de método, de como fazer para estudar ou continuar estudando redação nesses tempos tão difíceis de pandemia. Vem comigo pegar umas dicas boas. Antes de mais nada, conta pra mim, como estão os seus estudos nessa época aqui? A gente tá gravando em agosto. Como é que tá agosto aí pra você? Você anda meio desanimado ou desanimada? Anda mais cansado ou cansada do que antes? Sente-se aí com muita ansiedade? Está sendo bem comum, tá? Ou nada disso, é o oposto. Você tá com um pique total estudando como nunca. Escreve aí nos comentários como está sendo pra você. Ou se preferir, se não quiser que fique público, mande uma mensagem no nosso e-mail online@palavrizar.com.br. Eu tô querendo saber mesmo como é que os alunos estão se sentindo, o que a gente pode fazer para ajudar nesse outro aspecto que acaba influenciando tanto no desenvolvimento da redação. E a partir disso, a gente resolveu fazer o vídeo de hoje para dizer o seguinte: o Enem foi adiado e de hoje até o dia da prova, amigo, amiga, você tem 24 semanas de estudo. É bastante tempo, tá? Pode ser que você esteja vendo esse vídeo mais pra frente, então pode ser que falte um pouco menos, mas o que eu quero dizer é que ainda dá tempo. E é isso que eu quero dizer de novo, não importa o que aconteceu até agora, ainda dá tempo. E mais que isso, tá bom? Vale a pena se dedicar um pouco e ano que vem você poder estar em uma universidade. Acredita, vale a pena e é possível. E aqui eu quero te ajudar a se preparar da melhor forma. Então, a gente construiu um plano que, se você seguir certinho, direitinho, vai te ajudar demais na redação, não só do Enem, mas dos outros vestibulares. A primeira parte desse plano é o diagnóstico de como está seu texto. A gente tem aqui a nossa plataforma de correção e com ela a gente pode te ajudar a fazer essa avaliação. A gente quer ajudar mesmo e por isso a gente vai dar 10 correções para 10 pessoas diferentes que participarem aqui no nosso canal. É isso aí, ó, 10 correções grátis. Na real, gente, eu gostaria de fazer isso com todo mundo que está inscrito aqui no canal, tá? Para poder saber como é que vocês estão. Infelizmente, isso não é possível, mas se você tá vendo esse vídeo e as 10 pessoas já foram selecionadas para ganhar uma correção, calma que nesse vídeo eu vou mostrar também como você fazer uma boa autoavaliação, para que você veja como está seu nível, como estudar a partir das suas necessidades. Mas corre lá, de repente você é um dos primeiros, tá bom? E comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você gostaria que a gente fizesse. Não precisa ser sobre um assunto específico, pode ser, por exemplo, que você gostaria de mais vídeos com mitologia, ou então mais aquela série Introduz com Literatura, ou mais correções de redação comentada, a gente tem algumas aqui no canal, ou mais conceitos para usar na prova, ou sobre alguma coisa de estrutura que ainda falta, sei lá. Escreve aqui embaixo o que você acha que a gente pode fazer por você, tá? Eu vou esperar uma semana e as 10 sugestões mais interessantes vão ganhar essa correção aí, beleza? Gente, nesse caso vai ser uma escolha subjetiva, tá bom? Minha e da Baju. Você não conhece a Baju, ela ergueu o dedinho, ela é quem tá filmando tudo isso aqui, que pra quem não conhece, ela filma, edita e de repente hoje ela põe a carinha dela aqui. Vai pôr a carinha, Baju? Obrigada, mas não. Mas a gente vai levar em conta quem nos parecer mais sincero, combinado? Quem colocar alguma coisa que, poxa, a gente entendeu que aquilo realmente vai fazer a diferença. Então, desce o dedo aqui embaixo e nos ajuda a ajudar você. Nossa, que frase breguinha de autoajuda. E voltando, vamos lá. A partir do momento que você identificar como você tá, dá para traçar uma estratégia. Eu vou colocar aqui algumas introduções para o tema Os rodeios no Brasil devem ser proibidos. Eu vou lhe explicar cada uma. E aí eu vou pedir para você ser sincero, ser sincera e ver com qual delas que a sua redação mais se parece, combinado? A primeira é essa aqui, eu vou ler, vai lendo comigo. A ética utilitarista, tal como formulada por Jeremy Bentham, permitiu a legitimação de uma ideologia antropocêntrica em que a natureza surge de forma subserviente ao homem e, consequentemente, os demais seres vivos são vistos como meros recursos naturais. Embora essa visão tenha surgido no século XIX, ainda hoje está presente na cultura dos rodeios, que trata animais, em particular cavalos e touros, como instrumentos de diversão humana e de lucro. No entanto, essa visão não mais se sustenta, dado que a evolução da ciência tem demonstrado como esses seres vivos também são passíveis de sofrimentos. Além disso, como as próprias festas demonstram, a diversão pode ser obtida com outros espetáculos, como shows de música. Assim, para transformar essa visão que produz sofrimento em tantos animais, é necessário proibir os rodeios no Brasil. Independente do que você pensa sobre o tema, se deve ou não proibir rodeio, eu queria que nessa introdução você visse
os seguintes elementos. Vai me acompanhando, a gente vai marcando aqui na introdução. Primeiro, tem uma contextualização, e essa contextualização traz algum conceito, bem aqui no comecinho, né? Nesse caso, quando cita a visão utilitarista da natureza, inclusive com o nome do pensador que trouxe esse conceito. E importantíssimo, depois, para você ver como essa ideia se relaciona com o tema. Repara aqui, ó, quando fala que essa visão está presente na cultura dos rodeios, que é a palavra-chave do tema. Em seguida, os argumentos que vão ser desenvolvidos. No caso, são dois. O primeiro de que há sofrimento dos animais, vai percebendo, e um pouquinho mais embaixo, é que a diversão pode ser obtida de outras formas. E no final, como resposta à pergunta do tema, está bem clara, resposta muito explícita. Olha lá embaixo, ó, os rodeios devem ser proibidos, viu? Além disso, eu queria que você notasse algumas questões de linguagem, como por exemplo, o uso de algumas palavras que não são tão comuns. Vai notando algumas que a gente separou. Por exemplo, subserviente, que é servil, mas pouca gente usa, meros, a própria palavra sustenta, não é tão comum, passíveis, tem mais algumas. E eu queria também que você notasse como isso está dentro de um vocabulário formal. E por fim, eu queria que você notasse a presença de vários conectivos, vários, dentro de um parágrafo, como consequentemente, embora, a gente vai marcando, ó, no entanto, além disso, assim, dentro de um parágrafo, 5 conectivos, né, e eles estão bem articulados. Bom, é isso. Se na sua introdução tem tudo isso, todos os elementos, parabéns, tá? Você está muito, mas muito perto da nota 1000. Talvez já esteja na nota 1000, tá? No seu caso, você vai precisar cuidar só de detalhes. Os mais comuns são alguns problemas pequenos de linguagem, como um acento que passou, uma crase que você deixou de pôr, ou coisinhas assim, às vezes uma concordânciazinha. Para arrumar isso, você tem que se tornar obsessivo ou obsessiva, é essa a palavra, tá? É revisar a redação olhando todos os acentos, mas todos mesmo. Depois olhar todas as crases, todos os verbos, para ver se estão com as concordâncias certas, estudar a pontuação, fazendo zilhões de exercícios, tá? Como desesperado, até você não errar mais, tá? Claro, você vai ver o que você erra sempre. Você nunca tá errando acento, não precisa se focar nisso. Mas você tá errando pontuação, nossa, feito maluco, estuda pontuação para não ter mais erro disso, tá bom? E isso, né, ser obsessivo com a linguagem vai fazer muita diferença. Só como exemplo, como é que você escreve obsessivo? Você sabe? Comenta aí, vamos ver se o pessoal acerta. Aqui não vale, né? O pessoal vai olhar tudo no Google, não vai adiantar nada. Outra coisa que costuma tirar nota são pequenas falhas na argumentação. Aí é mais chato, porque você vai precisar de alguém muito atento, minucioso, para olhar suas redações, apontar essas pequenas lacunas e pedir para você reescrever os parágrafos, ou às vezes o texto todo sem essas lacunas, sem esses buracos. Nessa introdução, por exemplo, vai aparecer a questão do lucro. Aqui no meio parece meio perdido. A pergunta que eu teria que fazer, se eu lesse só a introdução, será que isso vai ser desenvolvido? Eu acho que não, porque os argumentos parecem ser os sofrimentos animais e a possibilidade de outras formas de diversão. Então, às vezes, a pessoa estava fazendo a frase e colocou esse lucro aqui a mais, que tem a ver ali, mas não vai aparecer desenvolvido. E isso acaba sendo um problema. E, gente, às vezes é muito simples. Nesse caso aqui, era só tirar lucro. Você não vai falar disso, então apaga. E aí você não tem a lacuna. Combinado? Entendeu a questão? Agora eu queria, se você não se identificou com essa, se achou que essa era muito para você, que você desse uma olhada nessa outra aqui que eu vou ler com vocês. Presta muita atenção nela, para mim ela é muito importante de ser compreendida. Vai lá, ó. Os rodeios são uma atividade de lazer muito comum no Brasil, principalmente nas cidades do interior. No entanto, eles se baseiam no sofrimento dos animais para a diversão humana e podem ser facilmente substituídos por outras formas de entretenimento, como shows musicais. Sendo assim, os rodeios devem ser proibidos em nosso país. Se você escreve uma introdução assim, eu já vou te dar parabéns, parabéns mesmo, tá? Porque essa introdução promete uma redação bem clara, com um projeto bem definido. Acredita, não é fácil chegar nisso. Mas o que você deve ter percebido, na hora que você leu essa e leu a outra, é que a outra tinha mais rebuscamento. Ela começava lá com Jeremy Bentham, tinha um vocabulário mais sofisticado. Mas essa introdução, ela já tem todos praticamente os elementos necessários para a argumentação, tá bom? Então o que eu queria que você percebesse? Se você está fazendo uma introdução desse jeito aqui, você está muito bem. Para a vida, isso aqui bastaria. Mas para o vestibular, talvez você precisa trazer algumas outras referências. Enfim, mostrar um pouquinho mais de repertório. Mas fazer isso é bem tranquilo. Depois que
que você pega isso aqui, não é difícil não. Para fazer isso, ó, vamos te ajudar. Entra aqui na nossa playlist de conteúdos, a gente põe o card e começa a colocar um pouco mais de repertório na redação. Eu só te peço, por favor, tá? Não abra mão disso que você já faz, que é ter um projeto bem claro, uma tese bem clara. Isso, acredita, é difícil de se atingir e é essencial. Tem isso, não abre mão, mas dá uma recheadinha. Coloca um pouquinho mais ali de repertório para fazer uma graça, para tentar chegar naquela nota 1000. Foi? Agora eu queria que você desse uma olhada nessa outra aqui. Cá entre nós é a mais comum que tem aparecido para a gente corrigir, tá? Lê e vem comigo, ó. A ética utilitarista, tal como formulada por Jeremy Bentham, permitiu a legitimação de uma ideologia antropocêntrica em que a natureza surge de forma subserviente ao homem e, consequentemente, os demais seres vivos são vistos como meros recursos naturais. Embora essa visão tenha surgido no século XIX, ainda hoje está presente na nossa cultura, que trata animais como instrumentos para o lucro dos homens, ignora o seu sofrimento e danifica o meio ambiente. Diante desse imbróglio, é necessário buscar caminhos para transformar essa realidade. Vamos lá? Quando eu leio uma redação que começa assim, gente, isso aqui é uma redação hipotética, a gente que inventou, tá? Mas ela é bem padrão. Quando eu leio uma redação que começa assim, eu já vejo alguém com potencial imenso, mas que simplesmente não teve o básico. É o seu caso, né? E vamos ao básico. Ó, presta atenção, cadê o tema nessa introdução? Lê de novo, procura a palavra rodeio. Rodeio era a palavra-chave do tema e ela simplesmente não aparece na introdução. Como assim? A introdução é para apresentar o tema e ele simplesmente não foi convidado? Como? Tá? Não faz sentido. Outra coisa, ao ler essa redação, essa introdução na verdade, eu não consigo perceber claramente qual vai ser o caminho argumentativo que vai seguir. Eu acho que vai discutir sobre o lucro e sofrimento dos animais. Mas essa questão do meio ambiente, como é que vai relacionar isso com rodeios? Você vai falar de Amazônia e rodeio, como é que você vai juntar essas coisas? Parece que não tem a ver, tá? A maioria das pessoas que escreve uma introdução assim, acho que tá arrasando, porque tá colocando um repertório fora, coisa assim, né? Um vocabulário diferente e não consegue perceber que aquela segunda introdução que eu li, simples, mas muito bem feita, costuma ter nota maior do que essa aqui. Toda rebuscada, mas isso aqui está sem tema, sem projeto, isso aqui ó, vai ter muito problema. Se você está desconfiado que esse pode ser seu caso, faz um teste rápido, ó. Olha algumas redações suas e veja se em todas as introduções você coloca o tema. Busca a palavra do tema, o tema é rodeio, não tem rodeio na introdução? Meu, tá fazendo errado, tá bom? Faz outra coisa, veja se você consegue nas suas introduções grifar o projeto, grifar mesmo, tá? De preferência vai lá e grifa, argumento 1 é esse, argumento 2 é esse aqui. Talvez tenha 3, tá? Grifar os argumentos. Se você não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer isso facilmente, o mais provável é que você seja aquela pessoa que escreve bem. Não tem muitos erros, tem um vocabulário legal, mas se perde nas ideias, faz um texto sem projeto e aí fica falando sobre o assunto e não tem lá uma tese. Se você tá nesse caso, você vai conseguir dar um salto mesmo, tá? E de uma redação às vezes 600, 700 para uma redação 900, às vezes 980, 960 em poucas semanas, tá? O que você precisa fazer é entender a estrutura de uma redação de vestibular e seguir essa estrutura. Para isso, eu te dou o seguinte caminho, ó, hoje, agora, tá? Assista aqui as aulas sobre estrutura com um caderno do lado e vai anotando os modelos de introdução, modelo de conclusão, de argumentação. E depois de fazer isso, pegue um tema, de preferência um tema simples, daqueles que a gente já discutiu aqui no card, tem um monte, a gente vai colocando. Escolhe um e tenta fazer a redação desse tema, mas seguindo mesmo a estrutura, tá bom? Com todos os detalhes. Se der, tenta corrigir essas redações com alguém que já tenha sido banca de vestibular. Pode ser com a gente, claro, ou com algum professor seu que tem experiência nessa área. Tenta escolher um que não seja mala, tá? Tem os professores que só apontam os defeitos e não ensinam como melhorar. Toma um pouco de cuidado, tá? Se você tiver essa correção em poucas semanas, você já vai para o próximo nível rapidinho e é outra coisa, beleza? A última, ou o último tipo, pode ser que seja o seu caso, que você esteja ainda em uma outra situação. A da pessoa que nem consegue começar, que olha o tema e trava, tá? E aí não dá nem para mostrar uma introdução com o modelo, porque não sai nada, ou sai muito pouco, tá? Nesse caso, o que você deve fazer são as mesmas coisas que eu falei antes. Primeiro, assiste às aulas de estrutura e veja como fazer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão ou mesmo um projeto. Caderninho do lado, estudando, tá bom? Em seguida, veja alguns vídeos de conceitos e vai anotando cada um em um caderninho para poder consultar depois. E por fim, pega um tema que a gente discutiu aqui no canal e tenta desenvolver a redação seguindo a estrutura que você viu.
No começo pode até parecer difícil, mas acredita em mim, fazendo assim certinho, você vai conseguir. Acredita, dá para fazer e dá tempo, tá bom? Então, bora começar. Ajudou a te organizar, entender em que nível você tá, para ver o que você tem que fazer? Bom, como eu disse aqui no começo, comenta, tá? O que você quer no nosso canal. Se conversas como essa são úteis, tá? Quando a gente foi fazer esse roteiro aqui, eu fiquei na dúvida, será que é isso, né, que as pessoas que estão do outro lado estão querendo? Será que elas estão querendo outras coisas? Enfim, vamos tentar construir esse canal juntos. Eu acredito muito, né, no que vocês falam, né, nas opiniões de vocês fazem toda a diferença. Você pode acreditar, sou eu que leio todos os comentários lá no canal, todos mesmo, e eu que respondo todos eles, tá bom? É isso. Então, vamos lá, conversa comigo, vê o que você está querendo, o que pode ser útil para você, e a gente vai tentando colocar aqui no nosso canal para te ajudar cada vez mais. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!